parente de Pau de Arara? Ah, tenho família no Piauí, no Rio Grande do Norte. Você... Com essa cabeça aí tu não nega não, pô. Engenharia na piscina. Isso aí, 3 dias depois de deixar escapar quem e o que é ao dizer. Desses governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Não tem que dar nada para esse cara. Esses governadores aqui, Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Referia-se a Flávio Dino, governador do Maranhão. Paraíba, quando dito nesse sentido pejorativo, é a expressão da mais tosca flor do facho. Para esse tipo de gente, Paraíba não é uma referência apenas ao Nordeste. O Norte entra no mesmo pacote. Portanto, referência a regiões onde moram quase 80 milhões de brasileiros. O presidente cometeu o chamado crime comum, que dá de 1 a 3 anos de cadeia, está no artigo 1º da Lei 7.716. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional, local de origem. Mas se o Queiroz deu cheques para a mulher do presidente, se o Queiroz já empregou familiares de milicianos no gabinete do filho do presidente, o hoje senador Flávio, que homenageou milicianos quando deputado no Rio, se o Queiroz movimentou milhões incompatíveis com seu salário, se o Queiroz pagou 133 mil reais ao Einstein em dinheiro vivo, se o Queiroz evaporou-se há meio ano e nem a Polícia Federal e nem grandes redações conseguem encontrá-lo, e se o presidente da República diz, como disse na segunda-feira agora, que está sobrando apenas ouvir o Queiroz para enterrar a investigação do COAF sobre o seu filho Flávio, quem é que vai ligar para ataques de Bolsonaro contra a Constituição, Código Penal e Paraíbas? O presidente manifestou alívio. Vendeu, está encerrada a investigação sobre o filho. Isso depois de Toffoli, presidente do Supremo, beneficiar o filho do presidente da República, ao suspender processos em todo o Brasil, onde tem havido compartilhamento de dados do COAF, Receita Federal ou do Banco Central. Suspendeu todos os processos que, mesmo com pedido do Ministério Público, não tenham autorização judicial. Na brecha de certa indefinição legal que existe e se sabendo cada dia mais como atuaram e também o que fizeram procuradores na Lava Jato e não apenas, Toffoli pareceu ter razões e boa decisão legal ao fazer o que fez. Em resumo, o Supremo ainda não definiu em que extensão dados podem ser repassados sem autorização do juiz judicial. O Supremo decidirá isso no plenário. Toffoli o fez de urgência no plantão com o Supremo de férias. Essa urgência ficou sob suspeita, ganhou ares de oportunismo político, que atende também anseios de parte do próprio Supremo, incomodado com os desvios na Lava Jato. Isso aconteceu quando Felipe Bartholdi e José Marques cavucaram e manchetaram na Folha depois de Toffoli tomar a decisão. Com 42 ações pendentes, Toffoli só viu urgência ao analisar o caso de Flávio Bolsonaro. Há 2 anos, Toffoli atua em caso semelhante e, até então, não via urgência. Há urgências várias no escandaloso caso Queiroz e família. Urgência para que se investigue Queiroz e sua milionária movimentação financeira com a família do presidente. Urgência para entender o pendor imobiliário do filho do presidente e família e seus 37 imóveis. Urgência para entender ligações do filho do presidente da República com o Queiroz e do evaporado Queiroz com o milicianato. Urgência para entender silêncios e inação diante da expansão acelerada das milícias no Rio de Janeiro.
Urgência para entender por que Bolsonaro anuncia um ano antes um terrivelmente evangélico ministro para o Supremo Tribunal, enquanto o juiz Bretas, do mesmo Rio dos Bolsonaro, e terrivelmente evangélico, troca afagos públicos com o Bolsonaro, o pai do Flávio. Urgência para entender o estrondoso silêncio do ministro da Justiça, Moro, sobre Queiroz e suas derivações perigosíssimas, sejam políticas ou outras mais. Perigo esse percebido por procuradores da Lava Jato e interceptado pelo Intercept. Na confissão dos seus temores, Dallagnol expôs muito do que se pensa e o que os chamados poderes guardam nas mangas para se e quando chegar a hora. Disse Dallagnol quando Moro já havia largado a toga para ser super-ministro de Bolsonaro. Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. O filho, Flávio, certamente. O problema é, o pai vai deixar investigar? Bem, pelo que ouvimos do pai nesta segunda, a investigação teria acabado. E só faltaria o evaporado Queiroz reaparecer e dizer o que quiser. Veremos, mas voltemos à confissão de Dallagnol, que, tomado pela angústia, pergunta a seus pares e flagrado pelo Intercept. Ou pior, e se o pai estiver implicado, o que pode implicar o rolo dos empréstimos? Seja como for, o presidente não vai afastar o filho, constata Dallagnol. Depende. O 03, deputado Chapeiro Eduardo, o pai quer afastar, para que o filho, de 35 anos, seja embaixador do Brasil em Washington. Lembrete, o FBI fica em Washington e a CIA ali pertinho, em Langley. Mas, voltando a Curitiba e a Lava Jato, que pedagógico ver um homem tão pio. O procurador Dallagnol, daquela fúria toda no PowerPoint, expor a hipocrisia dessa história e personagens ao encerrar, dizendo: e se isso tudo acontecer antes de aparecer a vaga para Moro no Supremo? Eis aí o que realmente queriam os rapazes. O poder, pelo menos. No poder está Bolsonaro, que em menos de 24 horas atacou nordestinos, bancou o nepotismo com o filho, anunciou destruição ou, no mínimo, censura ao cinema nacional, disse para mídias do mundo que no Brasil de 55 milhões de pobres e 15 milhões de miseráveis não se passa fome. Atacou dados inequívocos do Instituto de Pesquisas Espaciais sobre o avanço brutal da devastação na Amazônia. Autoritarismo, ensaio fascistoide, ignorância e ressentimento. E são tamanhos que abriam caminho para algo impensável até há pouco. Para solidariedade, empatia, o apoio a pessoas que nas suas várias profissões e práticas públicas também são corresponsáveis pela ascensão disso aí. Responsáveis porque se calaram, omitiram, distorceram ou mesmo mentiram. Porque escolheram olhar e apontar para apenas um lado na conhecidíssima podridão do sistema político, partidário empresarial. Magnificaram imagens de uma ponta do tumor, enquanto se calavam, escondiam a metástase. Agora não é hora, mas virá a hora desse debate ser travado, sob pena de que se esqueça de novo, como aos olhos, corações e mentes da multidão, esqueceu-se o que foram nossas sucessivas ditaduras, e o DNA dos 350 anos de escravidão, esta sempre latente. A hora é de encarar o que há anos vinha sendo posto, o avanço fascistoide. A doença já estava aí, quando nos governos, todos os governos,
Em emissoras de rádio e televisão que são concessões do Estado, picaretas começaram e continuaram a incitar a violência para faturar com a violência, fingindo que apenas se opunham à violência para assim ganhar dinheiro, votos e espaços na política. Quem não sabe, país afora, parlamentos estão pontilhados por gente que conquistou votos se lambuzando com a violência, quando não com sangue, inclusive de inocentes, e com a indulgência da ignorância fascistoide. Doença essa que já se espalhava enquanto o Estado, sob todos, fingia não estar deixando de ser laico. Quando, mais uma vez, no espaço de suas concessões, o Estado permitiu que religião fosse se tornando bilionário negócio, uma alavanca para a ascensão de medíocre, retrógrada e perigosíssima mistura da política com religião. Pátio dos milagres eletrônico, com tantos usando o santo nome em vão, para tantas vezes, na prática, negar o santo nome. A ascensão fascistoide, como já ensinou tantas vezes a história, foi sendo cultivada nas mais diversas formas e camadas de ressentimentos, recalques. Bolsonaro expelindo o torturador Ustra no impeachment, a noite em que o mundo conheceu o quanto já estávamos sendo grotescos, foi só a supuração, o pus da ferida, da doença há muito exposta nas ruas, esquinas, sarjetas, com miseráveis e os zumbis do crack se amontoando como se fossem invisíveis, como se não existissem, com pobres tangidos para quebradas das grandes cidades em nome do progresso imobiliário. Como se assiste na sôfrega escalada política de um lobista farsante, um hipócrita maquiado pelo botox até a tampa. O Brasil das casamatas, blindados, guardas pretorianas e 65 mil homicídios por ano. Mortos quase sempre nas quebradas, quase sempre de pele escura, sem rosto e sem nome, mera estatística. Debates semânticos, socioantropológicos e plantadas e sendo regadas as sementes do fascismo.